Boa tarde Brasil, boa tarde meu povo, boa tarde Brasília, boa tarde todo o Brasil. Estamos aqui hoje para gravar mais essa live, gravando aqui para YouTube acerca do julgamento do STF de segunda instância, hoje dia 23, onde o STF torna a reunir-se para decidir acerca daquilo que eles já decidiram, né? Mas que pegou aí alguns comparsas deles aí, alguns políticos, comparsa dos ministros do STF, de alguns ministros, porque é claro que lá tem aqueles homens que ainda têm decência, moral e caráter. Então hoje eles estão lá reunidos de novo para decidir acerca da condenação em segunda instância. Decidir não sei o quê, porque a Constituição já diz como é que tem que ser, né? E eles também já disseram isso em 2017. Só que quando eles decidiram isso, ainda não tinham sido presos os políticos, né? Os petistas, né? Tipo Lula, né? Os comparsas, Lula, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral e muitos outros políticos, empresários poderosos aí, que caiu aí na segunda instância e hoje estão cumprindo pena. Então o entendimento do STF é o seguinte, eu te explicar como é que funciona. Se beneficiar a eles e a classe política, os bandidos de colarinho branco, é válido, tá? Se não beneficiar, não tem valor, não presta, tem que ser revista. Então é o seguinte, o STF disse em 2017 que a prisão ela tem que ser feita após o réu ser condenado em segunda instância, em juízo de segundo grau, né? Só que aí caiu os políticos aí, e eles devem favores a todos os políticos. Aí agora eles estão dizendo, não pode mais não. Não pode não, porque os nossos comparsas estão presos, agora nós temos que soltá-los. Eles foram julgados, eles foram condenados em segunda instância, em segundo grau, passou pelo juiz de primeiro grau, passou pelo juiz de segundo grau e foi condenado nas duas instâncias. Então, eles têm que sair da cadeia. E nós vamos tirar eles da cadeia. Nós que vamos tirar da cadeia. Como bem disse o Marco Aurélio. O Marco Aurélio é o seguinte, a lei só é válida para ele se beneficiar a eles, né? Aos ministros, né? Aos coronéis de toga, né? E beneficiar essa raça ruim política, ladrão, corrupta. É isso que é o STF. A vergonha brasileira hoje, chamada Superior Tribunal do STF, o Supremo Tribunal Federal, a vergonha nacional hoje, é isso que eles entendem. Então é assim, eles disseram em 2017, olha, o réu que for condenado em segunda instância deverá cumprir a pena imediato e pode recorrer da prisão às instâncias superiores. Foi o que eles disseram, né? Tem uma súmula aí e tal, tem uma jurisprudência, só que é o seguinte, o que eles querem é botar os bandidos na rua. E para botar o bandido na rua, é preciso eles mudar o entendimento. E agora eles argumentam que estão dando, né? Estão dando seguridade jurídica, aquilo que já foi dado a seguridade jurídica, aquilo que a Constituição já disse. Então, se a Constituição está dizendo, não tem mais que ser revista, porque o STF, a obrigação dele é guardar a integridade das leis constitucionais, a integridade da Carta Magna, da Constituição Brasileira. Essa é a obrigação do STF. Embora ele tenha se apequenado com pequenas coisas, com habeas corpus aqui para alguns empresários ali dos barata, né, que o Gilmar Mendes, ele veio por questão de falar. E uma entrevista para o Datena aí essa semana, que eu achei uma perca de tempo, o Datena entrevistar aquele bandido. Eu achei uma perca de tempo o Datena entrevistar o Gilmar Mendes, né? Mas o Gilmar Mendes falou que errado é todo mundo que pensa que ser bandido não vale a pena. Errado somos nós. Foi isso que ele deu a entender lá. O que ele quer, o que eles querem é mostrar para o país que quem manda é o STF. É isso que eles querem fazer. É isso que eles estão fazendo hoje. Hoje estão fazendo isso. Quando ele fala do Deltan Dallagnol, ele fala com tanta ira, com tanto ódio, porque o Deltan Dallagnol teve coragem de enfrentá-lo.
Os procuradores de Curitiba, da Lava Jato de Curitiba, teve coragem de enfrentá-los. Por isso a raiva deles. Por isso a ira deles. Por isso que eles querem provar, eles querem mostrar que quem manda é o STF. Né? Não tem mais legislativo, não tem mais executivo, não. Agora só tem o judiciário. E não é o judiciário. É o Supremo Judiciário. É o superior. É o Supremo Tribunal Federal, essa vergonha nacional. Para rimar. Né? É isso que eles querem fazer. Eles querem mostrar que quem manda é eles. E hoje eles estão decidindo lá, mais uma vez, e dizendo que está errado. O que eles fizeram está errado. Então, o que eles fizeram está errado, porque foi eles que disseram em 2017 que a prisão de segunda instância era constitucional. Foi eles que disseram. Então está errado agora. Está errado. Eles fizeram errado. Então tem que processar os ministros que disseram, olha, condenou-se em segunda instância, grade nele, prenda ele. E ele está preso desde lá até agora. Então eles erraram. Então tem que cobrar deles. A sociedade tem que cobrar deles. E nós, cidadãos brasileiros, ou nós nos levantamos contra esse desmando do STF, ou o nosso país vai pro buraco. Vai pro buraco. Não é questão de isso ou daquilo, de ideia daquilo ou ideia dali, não. Ou nós nos levantamos contra isso, ou esse país vai pro buraco. Porque, meu irmão, o que vai sair de bandido da cadeia ainda é brincadeira. É claro que ele diz, mas aquele que não tem alta periculosidade, tá. Mas é a justiça que diz quem tem e quem não tem alta periculosidade. É a justiça quem diz. Certo? Se a justiça quem diz, é claro que se chegar lá, por exemplo, um exemplo, chegou lá com fato de um cidadão comum que foi preso, condenado em segunda instância por lavagem de dinheiro, apropriação indébita, né? Por dar prejuízo aos cofres públicos, né? Formação de quadrilha. Se for comum, é periculoso. Mas se não for, e for um político, for um empresário, se for um barata filho, se for um barata qualquer, se for um político desses corruptos aí, desses esquerdalha, ou PSDB, ou PMDB, ou progressista, que de progresso não tem nada, aí não vale, aí não tem perigo, aí pode soltar. Aí pode soltar, porque esse cara é gente boa. Ora, quem é que eles querem enganar? Quem que eles querem enganar? Brasil, tamo de olho. Tamo de olho aqui no canal A Voz é a Verdade.